Bom dia, hoje é 7 de outubro. Vocês vão copiar o cabeçalho no caderno com caneta, colocar o nome da escola, a data, o número 281 na forma cardinal, ordinal e romana. É só completar 281 do 181º e completar o número romano, que é só colocar a letra I. Feito isso, vocês vão escrever no caderno isso aqui: atividade avaliativa de consulta de português e ciências. E vão anotar as respostas no caderno. Então não vai copiar as questões, só vai anotar as respostas. Então é o cabeçalho e as respostas. Então nós começamos por português. Assinale a alternativa que preenche as lacunas com os verbos indicados nos parênteses. Os alunos, que os professores, mais exercícios. O verbo é querer e dar. Então vocês vão escolher, de acordo com o tempo verbal presente do indicativo, uma palavra que complete aqui. Então temos 4 opções: queriam, querem, quer, quiseram. Então os alunos queriam que os professores, querem que os professores, quer que os professores, quiseram que os professores. E na outra lacuna, o verbo dar. Então vocês vão ter que conjugar o verbo no presente do indicativo e o verbo dar no presente do subjuntivo. Olha na apostila qual que é esse modo e vê qual que ficaria correto, qual dessas opções seria correta. E anotem a resposta. Número 1, resposta tal. Número 2. Qual a resposta classifica devidamente as formas verbais em destaque na frase abaixo? Antes de bater o sinal, os professores já terão aplicado o teste. Então vocês vão procurar também terão. Futuro do subjuntivo, futuro do presente, pretérito perfeito do subjuntivo. E vão escolher a resposta certa. Número 3. Nas frases abaixo, procure o sentido no que se refere aos artigos que antecedem os substantivos. Então o artigo já está grifado. Eu acompanhei o homem até seu trabalho. Eu acompanhei um homem até seu trabalho. Então vocês vão ver, esse o é artigo definido ou indefinido. Esse um é artigo definido ou indefinido. Lembrando que vocês podem estar pesquisando na apostila e no caderno. Número 4. Assinale o antônimo da palavra em destaque da frase abaixo. Portugal vai abrir uma escola pública no estado de São Paulo. Então, antônimo de abrir é inaugurar, construir, reformar ou fechar. Número 5. Quais verbos completam as frases de acordo com o que é pedido entre os parênteses? Quando nós, o verbo ir, avisarei com antecedência. Então vocês vão procurar o verbo ir no futuro do subjuntivo. Então qual seria? Formos, ir, formos ou formos. Apenas uma dessas opções vai completar corretamente aqui. Amanhã
trazer, futuro do presente. O livro que você me pediu. Então, amanhã, trouxe, trarei, traria, trarei. Eu não, caber, nesse espaço, futuro do pretérito do indicativo. Então, eu não caberia, eu não coube, eu não cabe, eu não caberia. Vocês vão conjugar os verbos de acordo com o tempo pedido, ver qual opção completa melhor aqui, e a sequência que der aqui vocês marcam nas opções A, B, C ou D. Número 6. Tomando como referência o texto a seguir, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. No dia a dia, a professora Cibele planeja aulas mirabolantes que envolvem os alunos, causando-lhes espanto. Tamanha criatividade revelada pela mestra. Então, vocês vão colocar os números na coluna 2 de acordo com o significado. Então, número 1, mirabolante. O que é mirabolante? Dia a dia. Envolvem. Espanto. Então, mirabolante, qual seria? Surpresa, fantástico, cotidiano ou atrai? Número 2, dia a dia. O que é dia a dia? É surpresa, é fantástico, é cotidiano ou é atrai? Então, vocês vão colocar o número de acordo com a palavra, com o significado da palavra. Feito isso, depois que tiver a sequência daqui, vocês vão ver qual que é a sequência que completa aqui embaixo. Então, por exemplo, se aqui fosse 4, 1, 2, 3, seria a letra A. Se fosse 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Seria a letra B. Se fosse 3, 1, 2, 4. Letra C. Então, de acordo com o que vocês colocarem aqui, vai ser a resposta aqui de baixo. Número 7. Encontre o sujeito e o predicado da oração. Nossas praias são lindíssimas. Então, vocês vão ver quais são os sujeitos e quais são predicados dessa frase. Então, aqui temos as opções. O sujeito, são lindíssimas. Predicado, nossas praias. Sujeito, nossas praias. Predicado, são lindíssimas. Sujeito, nossas. Predicado, lindíssimas. Sujeito, praias. Predicado, são. Então, vocês vão ver qual que é o sujeito e qual o predicado e marcar a resposta correta. Lembrando que é só pesquisar na apostila. Número 8. As lacunas utilizando preposições. Complete as lacunas utilizando preposições. Eu gosto de tomar um cafezinho. Almoço. Estou com vontade de ir ao cinema. Comprei a casa a minha amiga. Então, vocês vão ver quais dessas preposições completam melhor a frase. Por exemplo, eu gosto de tomar um cafezinho sem o almoço. Estou de vontade de ir ao cinema. Comprei a casa após minha amiga. Então, vocês vão ver quais dessas opções completam corretamente a questão 8. Número 9. Transformando os adjetivos analíticos abaixo, teremos. Lembra que nós trabalhamos os adjetivos com grau de comparativo. Então, nós tínhamos o comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Nesse caso, vocês vão olhar a palavra fraquíssimo, cheíssimo, belíssimo. Fraquíssimo é porque é muito fraco, pouco fraco, ele é só fraco,
Cheíssimo, porque está muito cheio, pouco cheio ou só está cheio. Belíssimo, muito belo, pouco belo ou só belo. Então vocês vão escolher a palavra que está fazendo com que esses adjetivos fiquem dessa forma. Número 10. Onomatopeias são figuras de linguagem nas quais se reproduzem sons. São geralmente usadas em histórias em quadrinhos. Na tirinha abaixo temos um bum e buá, que significam respectivamente. Respectivamente é na mesma ordem, na mesma sequência. Então, vocês olhem a tirinha e vê se esse bum, se ele é chuva, é barulho, é trovão ou é espirro. E esse buá, se ele é barulho, se ele é choro, se ele é choro ou é latido. Então tem que ser na sequência. Por exemplo, é chuva e barulho? É barulho e choro? É trovão e choro? É espirro e latido? Isso que é respectivamente, é na ordem. Feito isso, depois vocês vão preencher o gabarito de português. Depois nós vamos para a parte de ciências. Vocês também não vão copiar, só vão anotar a resposta para passar no gabarito depois. O corpo humano é dividido em 3 partes. Escolham a opção correta. Número 2. Tableau é o mesmo que? Mesma coisa. Número 3. O encontro de 2 células, o espermatozoide e o óvulo, gera uma nova célula chamada de zigoto. O zigoto dá origem a... Escolham a opção correta. Número 4. Qual é o nome do instrumento que permite enxergar células em um laboratório? Então vocês leiam com atenção e anotem a resposta correta. Número 5. Uma célula geralmente tem 3 partes principais. Quais seriam essas partes principais? Número 6. O que está guardado dentro da caixa craniana? Olhem bem, leiam com atenção e marquem a resposta certa. Número 7. A digestão é um processo mecânico e químico, iniciada aonde que começa a digestão. Número 8. Os alimentos bem mastigados e misturados formam uma massa chamada... Número 9. O processo de digestão, do início ao fim, leva 5 a 6 horas para ser realizado, dependendo do que a gente come. A digestão no estômago dura quanto tempo? Número 10. Quando iniciamos o processo de mastigação, o estômago já começa a produzir um líquido. Que líquido que é esse? Número 11. É um problema enfrentado por crianças a partir de 5 anos, causado pela falta de controle de urina durante a noite. Qual o problema que é esse? Número 12. Qual é a função dos rins? Número 13. Quantos e quais órgãos compõem o sistema urinário? Número 14. O corpo é formado por um sistema ósseo ou esqueleto, que ele é composto pelo quê? Leiam com atenção. Número 15. São músculos voluntários. Depende da nossa vontade para se mexer. Quais são eles? Então leiam com atenção. Não precisam copiar as questões. Vocês só vão anotar as respostas e depois passar no gabarito. Mãos à obra.